Toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. Isso para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. Eu quero usar o versículo 6 de Hebreus 11 para falar com vocês que a fé, segundo as Escrituras, agrada a Deus. A fé, segundo as Escrituras, agrada a Deus. Então, antes de lermos, gostaria que vocês entendessem. Nós temos aprendido que a fé é o caminho para que nos harmonizemos com Deus. Ou seja, ela é o quê? O meio para nos alinharmos com o seu caráter, pensamentos, ações e propósitos ou desígnios. Então, sem fé é impossível a pessoa entender Deus. Você pode ler o quanto quiser, você pode buscar todo tipo de literatura, mas a única coisa que você irá obter é um conceito. Muitas pessoas conseguem adquirir um conceito de Deus, uma ideia, mas entendê-lo como ele é, somente pela fé. Então, a fé dá o quê? À nossa mente uma forte confiança em Deus. Ela nos leva a termos uma vida o quê? Aprovada por Ele e nos dá todo o entendimento que precisamos da sua pessoa. Isto de acordo com Hebreus, capítulo 11, versículos 1 ao 3. Eu gostaria de ler isso com vocês de novo. A fé dá à nossa mente uma forte confiança em Deus. Essa é a definição da fé. A fé é a certeza, é a convicção. Então, o que é? Uma forte confiança em Deus. Mas ela também nos leva a ter uma vida que Ele aprova, não é? Ele não somente aprova uma vida que o obedece, mas também a fé nos leva a entendermos a sua pessoa. Então vamos ler. A fé dá à nossa mente uma forte confiança em Deus. Ela nos leva a termos uma vida aprovada por Ele e nos dá todo o entendimento que precisamos da sua pessoa. Vocês devem estar com Hebreus 11 aberto. Os versículos 1 ao 3, que nós já lemos e meditamos, dizem o seguinte: a fé é a certeza de que vamos receber coisas que esperamos, e a prova de que existem coisas
que não podemos ver. O que está aqui? A fé é a certeza, isto é, ela dá à nossa mente a forte confiança em Deus, que nós vamos receber o quê? As promessas eternas de Deus. Ele não está falando aqui de carro, de casa, de casamento, de nada. Isso são coisas que acontecem ao longo da vida, não é? Você vai vivendo com Deus e Deus vai orientando você. Mas tudo que Deus nos dá nessa vida, Ele nos dá para perseverarmos, tá? A fim de alcançarmos a vida eterna. Infelizmente, as igrejas atuais estão sendo dirigidas, infelizmente, não digo todas, mas muitas delas, por pastores gananciosos, pastores carnais, e que usam métodos para atrair pessoas carnais, pastores medrosos, que têm medo de encarar famílias que mandam na igreja. Basta ter uma família com dinheiro na igreja, esse camarada se torna capacho deles, porque ele é um covarde. E é bom que isso aqui vai sair para a internet também. Então, você vista a carapuça, covardão. Você tem que encarar, ou você é de Deus, ou de quem você é. Você tem que definir, meu chapa. Então, nós estamos constantemente recebendo uma ideia errada de fé. As pessoas se acovardam, não ensinam, e as pessoas creem de qualquer modo e em qualquer coisa, e esse qualquer coisa, entre aspas, chamam de Deus. Então, as promessas que Deus nos dá são para a eternidade. Tudo que nós fazemos aqui, nós devemos agir tendo como foco a eternidade. As nossas ações, os nossos pensamentos, as nossas palavras devem ser tratados com muito critério, para que nós não percamos a eternidade. Então, diz que aqui que esperamos, receber as coisas que esperamos, e a prova de que existem coisas que não podemos ver. O que é que nós não podemos ver? A eternidade, aquilo que Deus preparou, como Abraão, ele fala aqui, que ele esperava pela cidade eterna. Então, você pode não ver. O que é a eternidade? A eternidade é uma dimensão livre do espaço e do tempo. A Bíblia não ensina que você volta para a terra. A Bíblia diz que você vai viver uma só vez. É isso que diz a Bíblia. Ao homem está ordenado morrer uma só vez. Jesus nunca ensinou que você morre, vai, volta, morre, vai, volta, morre, vai, volta, morre, vai. Muitas doutrinas dizem que quando você vai ser aperfeiçoado. Porém, olhe para o mundo à sua volta, preste atenção, olhe ao mundo à sua volta, e me responda, que aperfeiçoamento você está vendo? Nenhum! Porque o que nós estamos assistindo é uma degradação moral, global. Os bons costumes, os bons hábitos, que até eram preservados por famílias
que sequer frequentavam igrejas, estão se perdendo. Vivemos uma época de liberalismo. Filmes, novelas, revistas, programas, por meio de todas as mídias, tentam ensinar seus filhos a assumirem uma sensualidade, uma sexualidade estranha à que receberam de Deus. Pois Deus criou o homem e a mulher. Deus não criou um ser chamado meio termo. Se alguém quiser me processar, processe. Agora, eles podem ser preconceituosos conosco, eu não processo você. Mas se me der na cara, você vier para cima de mim, eu te processo também. Então, Deus não criou o meio termo. Deus criou o homem e a mulher. É ou não é? Você imagine, se você, homem, casar com outro homem, não vai nascer uma criança. Nem você, mulher, com outra mulher, vai nascer outra criança. Por que Deus criou o homem e a mulher? Para que gerassem filhos. Você pega um cachorro com um boi, não nasce o dog boi. Então, as pessoas dizem que você é fruto da evolução. Que evolução você está assistindo hoje em dia? Pergunto. Qual é o réptil que está saindo das águas e se transformando em um réptil terrestre, por exemplo? Você já viu? Que peixe está se transformando num lagarto? Que macaco está se transformando num homem? Se a evolução acontece, ela teria que estar acontecendo. Se a evolução fosse verdadeira, ela seria verdadeira nos dias atuais, em todo o tempo. E isto não acontece. O universo, o qual se acreditava ser eterno, sabemos que não é. Ele terá um fim. Os cientistas gostam de falar de milhões e milhões e milhões de anos. Mas nada acontece por milhões de anos, não. Muitas coisas que as pessoas falam aqui de milhões de anos aconteceram rapidamente, em meses. Porque se tivesse que acontecer em milhões de anos, muitas das coisas na superfície da Terra não teriam a forma que tem. Para possuírem a forma que tem, só poderia ter acontecido em questão de dias ou de meses. Mas, na verdade, o diabo é danado. Ele quer nos enganar. Mas graças a Deus que Deus nos deu a sua palavra. Por isso, verso 2 diz, ou 3, desculpe, eu li o 2, não. Foi pela fé que as pessoas do passado conseguiram o quê? A aprovação de Deus. Então a fé nos dá capacidade para confiarmos em Deus. A fé exige que essa confiança nos leve a uma vida aprovada.
E para nós termos uma vida aprovada por Deus, é necessário, verso 3, pela fé que entendemos. É pela fé que nós entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus, e que aquilo que pode ser visto foi feito daquilo que não se vê. Então, para que nós tenhamos uma vida aprovada por Deus, é necessário entender o Criador, aprender. Mas hoje em dia, as igrejas, infelizmente, estão fugindo do ensino. Isso é um retrato da própria sociedade. Os alunos vão às escolas e estão pouco se lixando em aprender. E as escolas, muitas delas, estão pouco ligando em ensinar. Vai lá, passa o currículo, é como se passasse um rodo, entra por uma porta, sai por outra e tchau. Nós não vemos alunos aprendendo civismo, aprendendo cidadania, aprendendo a enxergar a dimensão política, de modo que nós temos pessoas sem opiniões, sem discernimento, vivendo como nos grandes períodos do feudalismo. Seguem aquele que dá mais. E então, nós temos políticos cheios de promessas e que são incapazes de cumpri-las. E nós estamos assistindo no Brasil uma politicagem infame, imunda, de pessoas que assumem um cargo e não termina nunca. Em toda parte. Não confio nesse cara. Para mim, o camarada que assume o negócio tem que ir até o fim. Começar a mudar, meu amigo, eu não confio nele não. Para mim é porcaria. Tranqueira. Sinceramente. Estou cansado de ver isso aí. Cansado. Então, a fé nos foi dada por Deus para que o agrademos, por meio da nossa obediência e ações, não é isso? Ao contrário do que muitos pregadores têm ensinado, entendamos que a fé não nos foi dada para a nossa própria satisfação, tendo como intuito alcançarmos por meio dela os nossos interesses pessoais. Porque o que é ensinado nas igrejas é: se você tiver fé, você vai conseguir um bom emprego, você vai adquirir riquezas, você vai adquirir prosperidade financeira, ou não é isso? Vocês estão comigo, gente? Ou eu estou desagradando vocês? Então, eu fico pensando, nós estamos realmente agindo como igreja? Acredito que não. Muitas pessoas estão indo a reuniões de igreja
para serem a igreja de Jesus? Acredito que não. Porque são um bando de interesseiros se juntando a um líder interesseiro, que não quer lhes apresentar o quê? O reino dos céus. À semelhança de Jesus, não querem viver. Jesus ensinava as pessoas a se arrependerem dos seus maus pensamentos, dos seus atos maus, de sua imoralidade. Mas você não vê nesses programas de TV e de rádio ninguém ensinando sobre o reino de Deus. Parece que, se você tiver um pensamento positivo, que eles chamam de fé, ou se você comprar a água, como eu disse aqui, o pastor estava vendendo a chave por um preço exorbitante, e o camelô viu a oportunidade de vender a mesma chave por um preço mais acessível. Então o pastor disse: a chave verdadeira é essa, não compra lá do camelô, porque aquela não funciona, aquela não abre. Então, como as pessoas podem acreditar? Eu sei por quê. Por causa do desespero, não conhecem a palavra de Deus, e elas não conseguem agradar a Deus. Então alguém me diz: mas Walter, como Deus vai contar essas pessoas? Deus conta essas pessoas como cegas, porque o próprio Jesus ensinou que há cegos guiando cegos. Você imagina um cego guiando cego? Vamos atravessar Rio Branco com a São João. Vamos atravessar 23 de maio. Todo mundo agora grita e atravessa pela fé a marginal. Então, meu amigo, vamos lá. No versículo 6 de Hebreus. Já estão lá, não é? Sem fé, ninguém pode agradar a Deus. Porque quem vai a Ele precisa crer que Ele existe. Repare, este versículo 6, ele está confirmando os 3 primeiros. Tá certo? Correto? Ele está dando uma definição da fé. Os 3 primeiros versículos diz que a fé nos dá o quê? Uma forte confiança em Deus. A fé nos leva a termos uma vida aprovada. Por quê? Porque a fé nos dá um verdadeiro entendimento de Deus. Agora, quem tem uma forte confiança, quem procura ter uma vida aprovada por Deus, porque o entende, esta pessoa faz estas 3 coisas para agradá-lo. É isso que ele está dizendo aqui. Então, ele precisa crer que Deus existe e que recompensa os que procuram conhecê-lo melhor. Então veja só, sem a fé que nos foi dada por Deus, segundo os princípios da Bíblia, porque Deus não dá esse tipo de fé que vocês estão aprendendo por aí. A fé que Deus nos dá,
nos torna capazes, competentes de agradarmos a Ele. Quando ele diz aqui, sem fé ninguém pode agradar a Deus, significa que uma pessoa que tenta viver para Deus sem o caminho da fé, é uma pessoa incapaz, incompetente para viver com Ele. Há muitas pessoas que estão na igreja que não querem entender Deus, por isso se tornam incompetentes. Eles aprendem uma linguagem evangélica, uma linguagem religiosa, mas dentro de si não são nada. Eles nunca andaram realmente em harmonia com Deus. Há muitos que fizeram até seminários, institutos bíblicos, mas não andam com Deus, não andam com Ele. E nós vamos ver isso, porque eu vou pegar esse capítulo 11 com vocês aqui quase de cabo a rabo. Talvez vamos até o fim do ano com ele, hein? Até enjoar, hein? Não sei se nós vamos aprender, mas nós vamos pegar cada Zé, João, Antônio que está aqui e vamos ver como eles agiram pela fé. Será que eles confiaram mesmo? Eles buscaram uma vida aprovada? Claro que sim. O que eles entenderam de Deus? O que eles entenderam que os fez ter uma vida aprovada? Como eles agradaram a Deus? Vamos ver. Vamos ver. Eu vou estudar, vou me preparar, vou meditar e vou passar para vocês o que Deus derramar no meu coração. Porque eu estou penalizado com algumas pessoas que vão às igrejas e são conclamadas a darem dinheiro para receberem bênçãos de Deus. Antes do dinheiro, Deus quer o nosso coração, porque as coisas de Deus não estão à venda, de forma alguma. Então, nós temos que aprender com Deus a sermos generosos. Isso é outra coisa. Mas eu, da minha posição, jamais devo impor qualquer quantia a vocês. Eu só digo, sejam generosos. Deem a Deus o que é de Deus, e a César o que é de César. Então, veja só, a fé, ela age em nossa mente. Tira da sua cabeça que a mente na religião é desnecessária. Ela é extremamente necessária. Deus criou você com um espírito, com uma alma e o corpo. O corpo é o subserviente, tanto do espírito como da alma. Isto é, ele irá realizar ações por meio das ordens que ele receber. Se a minha alma está no controle e eu estou diante de um inimigo, naturalmente eu vou expressar o quê? Raiva, rejeição. Mas se o Espírito Santo atua no meu espírito, então ele vai dizer à minha alma para não rejeitar, mas para servir, para perdoar. No entanto, a alma pode decidir em matar o espírito, cauterizar sua voz, amortecer sua voz, esconder sua voz. E então eu ajo
pelos interesses das minhas paixões. Por que eu devo gastar tempo com esse camarada que só me prejudicou? Mas o Espírito de Deus nos mostra os desígnios do Criador. Ele quer que você gaste tempo com aquele que te prejudicou, porque Deus o ama. E somente através da sua atitude, Deus pode consertar o seu coração. E a pessoa escolhida para trabalhar com aquele indivíduo foi você, o prejudicado. E você acredite que Deus faz isso com muita constância. Deus faz isso com muita constância. Ele coloca você diante de pessoas que você não gostaria de estar. Porque você é a pessoa que se transformará no instrumento divino para trabalhar naquele coração. Então, entenda bem, você adquire o conhecimento de Deus. Mas se você apenas tem um conhecimento, mas não tem uma atitude de obediência, o conhecimento não te faz amigo dele, não o torna uma pessoa que comunga com ele. Por isso que muitas pessoas vão aos seminários e continuam amantes de Marx, das doutrinas do comunismo, defendem Fidel Castro, Che Guevara, essas tranqueiras que o mundo odeia, e que algumas pessoas no Brasil endeusam. Como é que eu poderia amar um Fidel Castro que empobreceu um país, ficou milionário, pegou a parte da ilha para ele, e enquanto isso pessoas não ganham nem $30 por mês? É esse tipo de governo que você quer aqui? É isso que você espera de um governante para o mundo? Claro que não. Você, no fundo do coração, espera o quê? Justiça. Não é isso? Você espera que aquilo seja justo. Ou não é? Eu não estou aqui para me tornar milionário. Se eu quisesse dinheiro por meio da igreja, eu não pregaria as coisas que prego. Eu viria aqui com um monte de mentira. Eu viria aqui com positivismo, dando aula de coaching, PNL, programação neurolinguística, traria aqui uns métodos de hipnose, levaria vocês a pensamentos subliminares. Eu conheço tudo isso aí. E tem mais, estudei essas coisas aí. Tenho livros que já li sobre essas coisas aí. Mas eu os leio para não praticar essas coisas. Eu leio para conhecer. E depois eu busco a Deus e digo: Senhor, como Tu és verdadeiro e como essas coisas são mentirosas. Como eu gosto de crer e declarar: lâmpada para os meus pés é a Tua palavra e luz para os meus caminhos. Muito bem, só o conhecimento de Deus não me torna amigo dele, mas o conhecimento de Deus me diz que ele existe, ou não é? Uma pessoa vai conhecer Deus e acaba acreditando que ele existe. Mas o fato de você acreditar que Deus existe também não o torna amigo dele, não o torna companheiro dele.
participante da graça dele. Não torna, não. Há muitas pessoas que estão na igreja, creem em Deus, têm algum conhecimento, receberam alguma revelação, se converteram, creem que Ele existe, mas vivem longe dele. Vivem por meio de outros princípios, princípios secundários, e não aqueles que Deus estabelece. É necessário que nós tenhamos conhecimento de Deus, creiamos que Ele existe, mas também que creiamos que Ele recompensa pessoas que queiram conhecê-lo melhor. Isto é, pessoas que estão se esforçando para conhecer Deus cada vez mais. A palavra conhecer significa pesquisar, investigar. Significa pegar a Bíblia e todos os dias lê-la. Lê-la. Você lê a Bíblia e lê as histórias. E você diz, puxa, como aquele Davi lutou com Golias, né? Golias era grandão, Davi era pequenininho. Ai, a vida tem coisa grande e coisa pequena. Eu sou pequeno e estou enfrentando alguma coisa grande. Mas Davi foi com a coragem em Deus. Era o tempo de Deus na vida dele. Então você começa a perceber como Deus escolhe coisas frágeis para destruir coisas grandes. Você percebe que Deus escolhe pessoas frágeis, aqueles que não são, para derrubar aqueles que pensam que são. Deus recompensa pessoas que vão aprendendo. Por exemplo, você está numa igreja que ensina muito. Você está num lugar onde se ensina muito. Então, se você for sábio, você vai trazer um caderno, você vai trazer uma caneta, e eu duvido que enquanto você escreve, você dorme. Numa festa você não dorme, com aquele copinho de champanhe do lado, ou aquela loirinha, você não dorme. Mas a Bíblia você dorme. Tem gente que pega a Bíblia, hoje eu vou ler, começa assim, ó. Dá cada baforada que os profetas começam a fechar o nariz. Então, o Golias sai na vula, correndo, porque não aguentou o bafo de jaguatirica que veio em cima dele. O fato de Deus recompensar significa que Ele vai abençoar esta vida na eternidade e aqui. Porque quando você passa a conhecer Deus, você descobre um Deus que não o chamou apenas para experimentar as riquezas da eternidade, mas um Deus que há de suprir cada uma de suas necessidades aqui. Você começa a entender que o governo de Deus não é o seu inimigo, mas o seu aliado, o seu maior amigo, que você, se colocando debaixo da administração de Deus, você obterá recursos, você conseguirá iluminação,
respostas, caminhos, pensamentos. Você entenderá como enxergar a vida de um modo muito amplo. Você aprenderá a ser mais prudente, criterioso. Você não será presa tão fácil das pessoas. Isto não quer dizer que você nunca errará, que você não errará mais. Não, nós somos fracos, nós somos frágeis, tendenciosos. Porém, a Bíblia nos ensina que o Senhor pode nos dar sabedoria desde que nós o respeitemos. E Deus acusará o momento em que nós estamos nos desalinhando dele. Nós perceberemos isso rapidamente. E se nós formos sábios, retornaremos, voltaremos de novo ao caminho. Compreende? Então, veja só. Eu quero que você pense neste versículo 6. Vamos ler de novo. Leia em voz alta. Vocês podem ler para mim? Eu quero escutar o versículo 6 de Hebreus 11 bem bonitinho. Que nem um jogral, todo mundo lendo bonito, respeitando as vírgulas e respirando no tempo certo. Então, vamos lá. 1, 2, 3, já! Olha que coisa linda aí. Maravilhoso. É uma maravilha, hein? É uma maravilha isso aí. Vocês falaram muito bem. Então, o que é que nós podemos aprender aí? Veja só. Você procura conhecer a Deus melhor. Isto é, passa a conhecer sobre o seu caráter, pensamentos e seus desígnios ou propósitos. O que é conhecer a Deus melhor? É isso, conhecer mais e mais do seu caráter, como pessoa, quem Ele é. Deus é santo, Deus é puro, Ele cura, Ele abençoa, Ele sustenta, Ele protege, Ele permite que passemos por situações difíceis, mas Ele não abandona os seus filhos. Nós passamos a conhecer os seus pensamentos. Como ele pensa? Nós passamos a conhecer cada vez mais os seus desígnios. Quais são os seus propósitos para nossas vidas? Se você não entende a razão de estar neste mundo, você vai pedir o que quer. É por isso que tem gente que vai numa igreja e dá 5 mil reais para um pastor, porque ele prometeu que esta pessoa iria ficar rica, comprar um iate, comprar uma fazenda, comprar pelo menos uma das cachoeiras de Foz do Iguaçu. Ele ia ser proprietário de uma das turbinas da grande usina de Itaipu. Eu me lembro uma vez que meu pai comprou um terreno em Santos. E ele foi com um amigo dele, um italiano. O italiano queria, eles compraram. E pagaram. Chegou lá, o terreno era no Porto de Santos, em cima d'água. Quando eles voltaram, eu perguntei: pai, o terreno é bom? É meio molhado. Deus não quer enganar você. Você tem que saber por que você está aqui. Por exemplo, se você está aqui, nós temos pessoas de outros países aqui.
Por que você veio acabar aqui no Brasil? Ou se acabar aqui? Por que você está aqui? Às vezes eu pergunto para um brasileiro que está em outro país: por que você está aqui nesse país? Por que você está aqui ilegalmente? Isso é verdadeiro? Isso glorifica a Deus? Não. Você vai para o inferno. Você está mentindo. Você está desrespeitando a autoridade. Então você está aqui por interesses pessoais. Você não está realmente querendo ficar. Isso é muito comum lá fora, em países de primeiro mundo. Você encontra colônias e colônias de pessoas do terceiro mundo encostadas lá, sujando, fazendo tudo que é de ruim, em muitas situações. Por que você está nesta igreja? Você veio para uma igreja onde se ensina para dizer aos outros que isso não é importante? Você está aqui para não prestar atenção? Você veio aqui para ficar enfesado comigo? Porque tem gente que sai daqui e fala assim: eu não concordo com ele. Por que volta aqui? Meu santo Pai eterno, por que você volta para infernizar minha vida? Eu não entendo. Por que você está aqui? Se você não entender os propósitos de Deus para a sua vida, você não arranca. Você não sabe o que está fazendo. Você se forma, você está em outro país, e você vai empurrando as coisas. Vocês que são de outro país estão aqui, vocês estão recebendo de Deus a oportunidade de conhecer Jesus e se transformar uma bênção às pessoas. Vocês que moram aqui receberam Jesus e têm a oportunidade de abençoar as pessoas, tanto de fora como as de dentro, e serem uma bênção às pessoas. Revelarem a glória de Deus, os propósitos de Deus. Os propósitos de Deus, imagine, Deus quer que você seja rico, e ao mesmo tempo Ele mesmo diz: nada do que você tem você trará para cá. Então tem que existir um propósito para uma pessoa se tornar rica. E uma pessoa então que não é rico e fica reclamando: e se eu tivesse, meu Deus, mas não tenho, eu queria tanto ir lá em Israel, por que Deus não te deu o que você gostaria tanto, o vinagre, o dinheiro? Por que Deus não deu? Por alguma razão. A própria Bíblia diz: Deus fez o rico e o pobre, cada um para um determinado fim. Cabe a nós entendermos a razão. Você casou, você cantava: mamãe, eu preciso casar, tô ficando mocinho, mocinha, sei lá. Então, você casou. Agora, você está aqui reclamando. Agora você vem pedir oração para Deus mudar o marido, para Deus mudar a mulher. Mas Deus
tentou mostrar para você que vocês deveriam se preparar antes de casar. Mas isto vocês não fizeram. Agora, a situação se tornou mais complicada. Agora você vai ter que se submeter à direção de Deus para mudar aquela pessoa. Através de você, Deus pode mudar aquela pessoa. Qual é o propósito de você estar onde está? Você passa alguns meses em um lugar e você sai de lá. O que você aprendeu lá? Não aprendeu nada? Qual foi o propósito? Eu fui me a divertir. Divertir? Só isso? Não aprendeu nada. Voltou sem experiência, um jacá vazio. Jacá é um... Sabe o que é? É um negócio feito de bambu. Não é só para pegar peixe, não, para guardar milho, colocar coisa lá dentro. É tipo de um... Como falam? Um cesto. Um cesto, assim, redondo. É um jacá. Aí você põe nas costas, as mulheres iam para a roça, segurando aqui, ó, trazendo as verduras, os milho, e os homens atrás, vai mulher, então, veja lá, você crê que ele o recompensa pelo fato de estar alinhado com o seu caráter, pensamentos e propósitos. Quando você entende o caráter de Deus, você vai se ajustar a ele. Quando você entende os pensamentos de Deus, você vai pensar mais sobre isso. E quando você entende o propósito da sua vida, você vai viver esse propósito. E então você sabe que Deus vai recompensar. Por quê? Você é um filho obediente e Ele vai lhe dar os recursos necessários para você perseverar. Você só consegue estar alinhado ou em comunhão com Deus. Por quê? Porque se dirige a Ele em um espírito de concordância aos seus termos, princípios e verdades. Você não se dirige a Deus desconfiado. A fé não lhe dá confiança? Ela não lhe ensina sobre o caráter de Deus? Você não quer ter uma vida aprovada por Ele? Então, quando você se dirige a Ele, você não diz assim, eu vou tentar dessa vez. Já viu gente falando isso? Quem já ouviu? Como é que Deus pode abençoar uma pessoa assim? Eu vou arriscar. Eu já disse isso. Quem já disse isso aqui? Eu me acusei. Então, esse não é um meio que Deus estabeleceu para nós irmos a Ele. Quando nós vamos a Deus de fato, note que eu estou falando com pessoas que já o conhecem. Uma pessoa que não o conhece, de fato, não tem toda essa bagagem. E nós precisamos ponderar. Mas as pessoas que já o conhecem e continuam falando desta maneira, eu vou tentar, vamos ver o que dá dessa vez. Espera aí, não existe tentativa, ou você crê ou não crê. Deus pode fazer conosco o que Ele quiser. Entenda bem isso.
Ele pode fazer com que nós passemos por um vale escuro, como pode nos fazer andar sobre as águas. Ele pode permitir que caiamos dentro de uma situação que se pareça a uma fornalha muito quente. E lá dentro, você o vê andando com você. Deus pode permitir que você seja lançado em uma cova com leões. Mas lá você o percebe fechando a boca dos mesmos e salvando sua vida. Neste instante, Deus pode estar permitindo que você passe por um sofrimento, e outras pessoas Deus está livrando de sofrimentos. E nem por isso Deus é injusto. Como eu entendo isso? Conhecendo o seu caráter, seus pensamentos e propósitos. Por que Deus está me livrando? Por que Deus está permitindo? É isso que o povo pentecostal não gosta de ouvir. Porque eles se tornaram fanáticos. Deus não quer. Como é que se aceita essa situação? Quem são eles para manipular o eterno? Mas vamos em frente. Você se dispõe a fazer a sua vontade por meio da fé, nas diferentes situações da sua vida. Então veja bem, você entende os propósitos, e agora a fé leva você a ser o quê? Obediente, nas diferentes situações. E qual é o resultado? É que você obtém a sua aprovação, alegria e prazer. Então eu só vou voltar aqui um instantinho, para vocês verem. Parou de funcionar. Jesus amado. Vamos lá. Quando eu entendo que sem fé é impossível agradar a Deus, e porque quem vai a Ele precisa crer que Ele existe, que recompensa os que procuram conhecê-lo melhor, eu tenho que entender o seguinte, trazendo isso para a sua vida. Você procura conhecer a Deus melhor, isto é, passa a conhecer sobre o seu caráter, pensamentos e seus desígnios ou propósitos. É isso que Deus espera. Você crê que Ele o recompensa pelo fato de estar alinhado com o seu caráter, pensamentos e propósitos. Se você estiver desalinhado, não tem recompensa nenhuma. Você vai ganhar aquilo que você consegue pelo seu esforço. Você só consegue estar alinhado ou em comunhão com Deus porque se dirige a Ele em um espírito de concordância aos seus termos, princípios e verdades. Nós estamos lidando com uma pessoa. Deus não é um plasma no éter aí. Deus é uma pessoa. Ele é uma pessoa diferente de nós, mas Ele é um ser que pensa, que sente, que fala, que age, mas Ele é eterno. Ninguém o fez. Ele sempre existiu, e nem me pergunte isso, como é que é, porque eu não sei. Nós só vamos entender isso lá na presença dEle. Correto? Veja só, você se dispõe a fazer a sua vontade por meio da fé, nas diferentes situações da sua vida. Então, por que você está atravessando esse problema no seu casamento? Por que o seu filho está dando trabalho? Por que o seu pai é um desmiolado? Por que a sua mãe é uma louca? Então, você tem que entender a situação do momento, para que você receba de Deus
o quê? A orientação acerca de como você deve agir. E quando você age segundo a vontade de Deus, o resultado é a sua aprovação, alegria e prazer. Lembra o que Jesus ouviu de Deus no dia do seu batismo? O quê? Este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Deixe-me dar a vocês a experiência da minha vida. No início da minha vida, eu era uma pessoa muito introvertida. Vocês estão comigo ainda? Não? Eu era introvertido, eu era quieto, eu não falava com ninguém, não sabia falar nada, eu ficava quieto. Eu entrava no lugar e me escondia. Eu ficava na penumbra. E dentro da igreja, as pessoas diziam assim: Walter. Na igreja não há lugar para essas pessoas assim não, hein? Eu disse: é mesmo, você tem que mudar. Pela fé você tem que mudar. E eu dizia: como é que eu vou ser uma pessoa extrovertida? Aí eu tinha na minha cabeça: se eu não for extrovertido, alegre, ninguém vai me aceitar. E realmente, eu chegava na igreja, ficava no canto lá, e as pessoas ficavam assim. Olha lá, chegou o vampiro, chegou. Então, até o pernilongo que é nocivo faz barulho, não é? E eu chegava lá e ficava quietinho. Então, veja só, as pessoas não iam me aceitar mesmo. E eu comecei a pensar: não, é verdade, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que mudar. E era uma pressão. Eu confesso a vocês que quando eu ia para a igreja eu me sentia mal. Eu já não tinha mais vontade quase de ir. Porque eu chegava lá, as pessoas falavam assim: vai dar uma risadinha hoje? Então, eu já não sabia mais. Eu não sabia mais como agir, gente. Mas a verdade é que a ideia era essa: as pessoas vão aceitar você quando você se tornar mais alegre. E você se tornará mais satisfeito pelo fato das pessoas te aceitarem. Entendeu? Então, num esforço danado, mas danado, que você não imagina, eu comecei a ficar mais extrovertido. Eu treinava. O cachorro não abana o rabo. Então, eu queria treinar. Como é que eu queria saber como agradar as pessoas. Eu não queria mais chegar, ser aquela pessoa: oi, Walter. Oi. Você está doente, Walter? Não. Você tem alguma coisa? Eu queria falar. Eu tinha problemas, eu tinha passado por algumas situações que faziam com que eu fosse daquele jeito. Mas ninguém me explicou como ser mais alegre. Simplesmente, seja alegre. Tenha fé. O que eu ia imaginar que fé é? A fé, mas vê aí no filme, fé demais não cheira bem. Para mim, fé se tornou o quê? Sinônimo de alegria. A fé se tornou o quê? Para mim, uma definição de que eu ficaria satisfeito com as pessoas. E as pessoas ficariam satisfeitas comigo. Mas então eu me tornei mais extrovertido. E eu gostei. Porque antes de eu passar pelo que eu passei, eu era cômico de velório. Eu chegava no velório, eu tinha 200 piadas para contar.
E então eu comecei a chegar na igreja, comecei a ter amizade demais, e falava com todo mundo ria comigo, e todo mundo chegava, o Walter chegou, Walter! Aí as pessoas começaram assim, Walter, cuidado. A liderança não gosta de pessoas muito extrovertidas. Demasiadamente extrovertidas. Aí eu fiquei pensando, agora também acho que eu exagerei. Tá bom. Então, um esforço danado para mudar. E fui controlando. Aí então, um pouco mais extrovertido e comedido, comecei a ser convidado para ministrar louvor. Foi assim que eu comecei no ministério, ministrando louvor. Tocava, cantava, tinha um cabelo loiro, meio compridinho, as meninas gostavam. Então, aí, eu fui tentar cantar, e as pessoas, eu queria cantar assim, para Deus. Aí chegaram para mim, as pessoas falaram assim, Walter, louvor não é assim. Eu disse, como é que é? As pessoas gostam de louvor pegando fogo. Como que é louvor pegando fogo? O líder do louvor tem que chacoalhar a igreja, levar a igreja na emoção, fazer pular, gritar, chacoalhar. Vai pela fé e põe fogo na reunião. Imagine a pressão que eu sentia. Eu tinha que escolher hinos. Aí toda vez eu pegava aquele, se Jesus te satisfaz, bate palma. Se Jesus te satisfaz, bate o pé. Olha aí o teu vizinho, manda ele andar sozinho. Então, gente, eu percebi que a igreja pedia para eu ministrar o louvor. Porque dizia, ei, hoje é o Walter, hoje o louvor vai ser uma bênção. Porque as pessoas queriam pular, gritar, chacoalhar. Eu entendi o louvor, o quê? Alguma coisa na reunião que fazia o povo se emocionar, que dava alegria para eles e me aceitavam. Então, isso deveria me satisfazer. Mas isso estava errado. Agradar as pessoas e agradar a mim mesmo. O que nós estamos aprendendo é outra coisa. Aí eu comecei a pregar. Não que eu não pregasse. Mas aí eu comecei a ensinar, porque eu tinha bons mestres. Aí os pastores diziam, não tenta vir com ensinamento não, hein? As pessoas vão te rejeitar. Eu dizia, mas não é possível, eu não faço nada certo. Aí então, dizia assim, se você for ensinar, as pessoas vão te rejeitar. O povo gosta de pregador que vem no fogo mesmo, assim, queimando mesmo. E vem
e vem criando uma atmosfera para cura, para libertação. As pessoas que sentiam aquele movimento. Então, deixa isso para lá, o que é que tem, então, aí, as pessoas querem isso aí. Aí eu entendi que pregação era o quê? Atender às necessidades pessoais do povo, porque assim eu ficaria satisfeito. Então eu agradaria as pessoas e agradaria a mim. Mas o que é que nós estamos aprendendo? Essa é a vida de fé que me foi ensinada. E que foi ensinada a muitos de vocês aqui. E que eu estou tentando nesta noite descaracterizar. Dizendo que isso foi um grande erro na minha vida. Consciente ou inconsciente, não sei. Mas essas ideias foram se apoderando de mim. E eu fui permitindo que isto me levasse a um estágio em que eu era chamado no Brasil todo, quando chegar, lá vem o Walter, hoje a reunião vai ser do fogo. Como me arrependo, como me entristeço, por ter perdido tanto tempo, e ter engrandecido mais a mim, do que a Deus. Digo isso diante de vocês, para que vocês tenham um retrato da minha vida, que eu sou um homem mudado. Quando eu comecei a entender que eu deveria agradar a Deus, e não aos homens, e não a mim, essas pressões saíram. Se Deus quiser curar pessoas nessa noite, Ele vai curar. Se Deus quiser resolver problemas pessoais nessa noite, Ele vai iluminar você, e você vai conhecer um caminho. Mas eu não preciso ficar com insinuações, levando você, induzi-los a acreditar em alguma coisa que é para um, mas não é para você. Porque os propósitos de Deus na sua vida e na sua vida são diferentes neste momento. Mas os seus propósitos para a eternidade são os mesmos para todos. O propósito de Deus para uma mulher no casamento é que ela se esforce para que seu marido seja um homem de Deus, e que ela não destrua a sua casa, como uma tola faz. O propósito de Deus para um homem é que ele proteja a sua família, ele ame a sua família, e faça com que a mulher confie nele por causa do seu exemplo. Mas nós sabemos que estes são propósitos de Deus que levarão uma família à eternidade e a servi-lo aqui. Mas nós não podemos deixar de lado que duas pessoas com personalidades diferentes terão atritos. Então, por que esses atritos ocorrem em determinadas situações? Para que esses princípios perenes continuem, mas
que cada um cresça em Deus na solução daquela adversidade. Deus diz: filhos, honrem seus pais. Isso é o que Deus espera dos filhos. Mas às vezes os pais tomam atitudes que os filhos não querem honrá-los. E então, a grande questão é: como eu posso honrar meu pai sabendo que ele está errado? Como eu vou tratá-lo? Como eu posso me aproximar dele com respeito, para que ele possa descobrir que tem um filho que o ama? A Bíblia ensina que os pais devem educar seus filhos, não devem levá-los a se tornarem raivosos, irados. Mas às vezes eles ficam irados por alguma ordem que você dá. E então você diz: Deus, como que eu posso me aproximar deles, ao nível deles, não superior a eles, mas ao nível deles, para conversar e saber dar a ele, dar a ele o entendimento que eu o amo, que eu estou querendo protegê-lo. Então existe um propósito eterno. E existe uma série de situações em que Deus as usa com propósitos momentâneos, a fim de que nós cresçamos nele e aprendamos a sermos pessoas dignas, melhores, tanto para o reino de Deus como para a sociedade. Vocês entenderam isso? Ou eu fui confuso? Isso é profundo. Você não vai ouvir isso em todos os lugares. Desculpe se eu falto com a modéstia. Mas veja, eu fiquei, ao longo do tempo, pensando nas palavras de Paulo. Por quê? A filosofia de vida que o Evangelho nos ensina é muito diferente daquela que a pobre política mundana ou humana nos instrui. Veja o que Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo 13, verso 11, e eu coloquei entre chaves o sentido de certas palavras, para que vocês entendam. Paulo diz: quando eu era criança, falava como criança. O quê? Eu expressava pensamentos próprios. Não havia muito respeito pelo que os outros pensavam, não. E nem pelo que os meus superiores pensavam. O que vale é a minha ideia. Não é assim a cabeça de um jovem? Você já foi jovem, eu já fui, e eu sei como que é. Os professores falavam: não é assim, ou não é? Muito bem. Sentia como criança. Sentir aí é cuidar dos próprios interesses, buscar vantagens. Então eu me aproximo das pessoas ou de Deus. Não é para pensar como ele, não é para entender aquela pessoa, não é para pesquisar aquela pessoa, para conhecê-lo melhor, mas para tirar vantagem. Vamos supor, eu digo assim: a nossa igreja é maravilhosa, Deus vai dar para vocês. Por que eu falo todas essas coisas? Para tirar vantagem. Você está acabado, você está sofrendo, aquele marido está judiando de você, o teu patrão não te está pagando direito, meu Deus, mas hoje você vai entregar a
Deus a chave e Ele vai te dar um cadeado. Então, você começa a chorar, porque o seu marido realmente está bravo com você, ou a mulher está te infernizando a vida, ou então eu prego aqui, o teu filho, e aí você chora, e você começa a acreditar que Deus vai resolver a situação. Sua geladeira está vazia, você vai lá, oh meu Deus, é comigo que Deus está falando, aí você, Deus vai encher a geladeira, meu Deus, eu vou chegar em casa hoje, a geladeira vai estar cheia. Mas o pastor fala assim, desde que você encha primeiro meu bolso. Então, aí você dá o dinheiro para ele e a sua geladeira vai estar cheia. Você chega em casa, a geladeira vazia e o bolso do pastor cheio. Você brinca com as emoções das pessoas para tirar vantagem. Você está agindo como criança. Bom, vamos continuar, senão nós não vamos sair daqui hoje, meu Deus do céu. Pensava como criança. O que é pensar como criança? É viver cheio de suposições, imaginações, sonhos. Já viu como criança vive? A criança pensa que o pai dele é um herói. O pai dele é o maior homem do mundo. E às vezes é um bandido. Ou não é assim? Então, Paulo diz, agora que sou adulto, parei de agir como criança. Isto é, desistir de ser criança. Ou ser o quê? Imaturo. Então, o que nós aprendemos com isso? Os seus pensamentos ou opiniões próprias não são mais importantes do que pensar e agir de acordo com a palavra de Deus. Mas você decide. Tanto o povo de Deus como o Evangelho de Cristo não devem ser usados como um meio para obter vantagens ou interesses pessoais. Você não está aqui para obter vantagens ou interesses pessoais. Você está aprendendo a ser homem, a ser mulher, homem de Deus, mulher de Deus. Alguém que vai vencer esse mundo, que vai vencer essa sujeira, que vai passar por esse vale escuro que estão nos obrigando a andar. E você vai sair do outro lado com dignidade e dizer, combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Que mais? Evite viver pelas imaginações, suposições ou sonhos infantis, os quais nunca o conduzirão à fé madura em Cristo. Veja, você tem com todo respeito, você tem um carro bem velhinho, eu ia falar a marca, mas nem vou falar, você tem um carro bem velhinho, aí, não é tão velho assim, um 2017,5, aí o pastor diz, deixa a chave do documento aqui, porque Deus vai dar para você um carro 2020 importado. Eu já ouvi isso, não com esse exagero, né, mas você vai receber aí o dobro do que você tem, e a pessoa deixa lá. Aqui mesmo eu tive que entrar, ameaçar o camarada, pegar ele de pancada mesmo, o pastor da igreja. Veio lá um rapazinho com a calça preta e uma camisa branca, falando, não pode entrar que está no escritório orando. Bom, então eu vou acabar com a oração dele lá e você sai do caminho. Ele falou, mas quem é você? Você nem imagina com quem você está conversando. Pus a mão no peito dele e falei, vai saindo. Eu estava mais fortinho, né? Aí eu cheguei lá, o pastor saindo, eu falei, escuta aqui, meu amigo, você vai devolver a escritura que você tirou da mulher aqui. Aí eu falei do seu nome, viu, Celino?
Eu falei, eu sou amigo do Celino, eu tenho um amigo da polícia aqui, jornalista, eu vou trazer tudo aqui, hein? Você vai ver o carnaval que eu vou fazer aqui. Mas ela deu, você vai devolver. Aí ele devolveu. Aí eu falei umas verdades para ele. Eu estava tão enfesado naquele dia que eu queria que ele me respondesse. Que eu ia, que nem fala o caboclo, eu ia a voar. Você vê, as pessoas, eu agi como criança, mas muitas pessoas, como é que você entrega um bem acreditando que Deus irá te dar 3 vezes mais? Criança faz isso. Deu a geladeira dela para a fogueira santa. Uma geladeira na fogueira, hein? É uma fé esquentada essa mesmo. Então, não dá para entender um negócio desse. Como é que pode? Meu pai vai trazer milhões para casa e o coitado está lá serrando ferro, trabalhando duro, assentando uma parede, tijolo, e trabalhando, vendendo na rua, ou no escritório lá com a gravata, meu Deus do céu, como advogado lá dentro do juiz, ai meu Deus do céu, e meu pai vai ganhar o mundo. Vai nada. O pai vai trabalhar duro. Criança assim sonha. Tem cristãos que estão sonhando. Eu vou para a eternidade. Porque agora eu estou na igreja. Eu comprei uma Bíblia na linguagem de hoje. Vai nada. Você é infrutífero. Você não quer aprender mais de Deus. Você não quer servi-lo. Você não quer se comprometer com Ele. Aí que está. Procure crescer na fé, segundo os princípios da palavra de Deus, a fim de expressar o quê? Atitudes maduras, por meio de Cristo. É isso que Deus espera. Então, diante de tudo isso, o apóstolo Paulo nos diz ainda, em Gálatas 1:10, por acaso eu procuro a aprovação das pessoas? O que isso significa? Eu quero ganhar o favor delas ou a boa vontade de alguém? É para isso que eu estou pregando o Evangelho? Você vive nesse mundo para ganhar favores de pessoas? É isso que a política do mundo faz. Tire vantagem. Não tem importância mentir. Não há nenhuma restrição em enganar. Aproveita a situação, aproveita. Ou não é isso? Ele diz bem alto, não. O que eu quero é a aprovação de Deus. Será que agora estou querendo agradar as pessoas? O que ele quer dizer com isso? Acomodar-se aos interesses delas, aos seus desejos e opiniões. Você já viu gente que concorda com o Pedro e depois com o Antônio, sendo que o Pedro e o Antônio não se dão? O Pedro e o Antônio têm opiniões diferentes, mas quando você está com o Pedro, você concorda com ele, quando está com o Antônio, concorda com o Antônio. E depois você fica rezando para não estar junto com os dois. Senão vai dar um angu, hein? Então você vê como é a vida. Continuando o versículo ainda, porque não terminou lá. Se estivesse o quê? Olha lá, buscando aprovação, procurando o favor de pessoas,
e não a aprovação de Deus, se eu estivesse me acomodando aos interesses, aos desejos, às opiniões dos outros, não seria o quê? Servo de Cristo. O que é um servo? Alguém que se rende à vontade de Cristo. Então, o que eu aprendo com esse versículo? Não desagrade a Deus usando as pessoas para conseguir seus interesses pessoais. Por que Deus as colocou no seu caminho? Eu já vi mulher dizendo assim: deixe ele casar comigo, porque lá eu mando, lá eu mudo ele. Isso é amor? Isso é manipulação. Eu queria tanto que minha mulher fizesse aquilo para mim, mas então ela gosta disso, então eu começo a fazer, eu me ajusto. É uma coisa mentirosa. Você não está crescendo e não está fazendo a pessoa crescer, você está tentando tirar vantagem. Você vê como as nossas atitudes são sutis? A linha da verdade e da mentira é muito tênue. Se você está vivendo para ser aprovado por Deus, ame a sua esposa ou ame o seu marido, sendo um homem de Deus, ou, no caso, uma mulher de Deus. Como eu falei há pouco. Procure entender a situação com os olhos de Deus. Você, filho, quer honrar seu pai, entenda a situação do momento com os olhos de Deus. Eu sei que eu falo muito, mas olha para essa situação com os olhos de Deus. Busque a aprovação divina em todas as suas motivações. Não tente mudar as pessoas para as suas próprias conveniências, mas para terem uma chance com Deus. Quando você vai lidar com uma pessoa, você tem que lidar para que ela possa se encontrar com Deus. Conhecer a Deus como você está conhecendo. Uma pessoa que só quer tirar vantagem do outro é porque é uma pessoa que não está conhecendo melhor a Deus. Portanto, ela não tem nada para passar a alguém. Por que eu tenho coragem de chegar aqui e falar com vocês essas coisas? Porque Deus me ensina essas coisas e eu não consigo ficar quieto se não passar para alguém. E eu preciso servi-los com essas coisas que eu considero gloriosas. Esperando que vocês mudem de vida e passem a amar a Deus. Vamos lá. Apegue-se aos princípios da palavra de Deus e não se acomode sobre as opiniões e interesses das pessoas a fim de não ser rejeitado. Se tem medo de ser rejeitado quando você quer aproximar as pessoas de Deus, não tenha medo. Jesus disse que quando você for rejeitado por tentar aproximar as pessoas de Deus, você é uma pessoa feliz. Porque isso pode acontecer. Você vai fazer o melhor para os outros e a pessoa rejeita você, te persegue. Isso pode acontecer. Então, relacione-se com as pessoas de modo sadio e procure mostrar-lhes o quê? A glória e a bondade de Deus através da sua vida. Jesus, ele disse: vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo. Ele disse: brilhe a sua luz diante das pessoas por meio das suas ações, para que as pessoas, vendo como vocês agem, engrandeçam, glorifiquem a Deus que está nos céus.
Esse é o propósito de Deus. O propósito de Deus não é você ganhar dinheiro. Você vai trabalhar e Deus vai dar a você o necessário. Ele conhece o seu caráter. Você não tem que se desesperar com isso. Você trabalhe, trabalhe duro. Você não despreze o dom que há em você. O obreiro é digno do seu salário. Se você é um bom trabalhador, você sabe o quanto custa o seu trabalho, para não ser explorado. No entanto, não pense como uma criança, não imagine. Não viva com sonhos infantis. Não ultrapasse os limites da sua própria ética. Se você não estudou, meu amigo, não pense que você será um grande. São poucos que conseguem gerir pessoas, porque tem um dom nato, dado por Deus. Mas se você não estudar, você não conseguirá nada. Mesmo uma pessoa que nunca estudou gestão, mas que tem uma aptidão, ele sabe estudar as pessoas. Ele sabe como falar com as pessoas. O vendedor nato, ele não estudou vendas, mas ele estuda o seu produto, ele estuda as pessoas, ele sabe como conversar com cada um. O cristão não. O cara sobe num trem, pega a Bíblia e começa, porque Deus, nosso Senhor, está mandando todo mundo para os quintos dos infernos hoje, hein? Na próxima estação nós vamos te enfiar a mão na cara, acabou, que jogar você fora do trem. E aí? Ele não tem noção. Ele não respeita ninguém. O marido chega em casa, não entende o propósito. A mulher vai falar com ele alguma coisa, fala, hoje eu não estou afim, não. Não quer conversa. Isso é triste. O filho fala, pai, hoje não vai dar não, estou cansado, hoje foi um dia difícil, não vem com conversa fiada, pai, não, amanhã, vamos ver amanhã, o que o senhor falou aí, velho? Não, depois eu converso. Você não entendeu? Não entendeu nada. Acabou. Então, como é que pode uma situação dessa? Por que você é pai? Você entendeu o propósito de ser pai? Entendeu o propósito de ser mãe? Aí a mulher casa com um homem que já tem 4 filhos. Ou vice-versa. Aí o marido casou, a mulher tem 4 filhos, agora eu te amo bem. Tá bom, agora nós se amamos, nós nos amamos, mas não quero saber daquela trampa aqui não. Você casou com o Kitty. Seja como um pai para eles, seja um amigo. Qual é o propósito disso aí? Vocês veem exemplos disso acontecendo o tempo todo. Eu te quero, mas não quero aqueles que você quer. É isso que tem acontecido, gente. Porque as pessoas vivem para agradar a si próprias. Eles não aprenderam a agradar a Deus.
e por isso deixaram de aprender como viver. E por que existem? E por que vivem? As pessoas ingressaram nas igrejas para buscarem seus próprios negócios, soluções, como se a igreja fosse um domo mágico, uma redoma mágica. Você entra lá debaixo e milagres acontecem. Deus quer ensinar-nos a viver. Deus quer nos ensinar a sofrer. Por isso eu termino nessa noite dizendo a vocês, tudo que nós vamos ver futuramente. A fé é mais do que acreditar. A fé nos leva a adorar somente a Deus. A fé nos leva a andar com Deus. A fé nos leva a seguir a Deus. A fé nos leva a nos sacrificarmos por Deus. A fé nos leva a engrandecermos a Deus. A fé nos leva a peregrinarmos neste mundo. A fé nos leva a contagiar pessoas a amarem a Deus. A fé nos leva a abrir mão dos nossos direitos. A fé nos leva a sermos perseverantes neste mundo. A fé muitas vezes nos leva a pagarmos um alto preço por causa do que cremos. A fé sempre nos leva a olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Que Deus nos abençoe. Em quem tenho mais prazer, não há outro Deus semelhante a ti.